Paz, Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Sim, né? Eu tenho certeza que está. Então, hoje nós estamos aqui mais uma vez, reunidos para adorarmos ao Senhor, amém? Mais um culto kids, mais um culto infantil, nesta tarde, em nome de Jesus, amém? Eu sou a tia Josiane, ou tia Josi, né? E vamos hoje louvar ao Senhor, adorar ao Senhor e ouvir a palavra de Deus, amém? Qual é o tema que tem sido do nosso culto? Oração, né? O tema do nosso culto tem sido oração. Então, vamos começar o nosso culto. Não pode ser de outra maneira. Vamos começar orando, amém? Querido Deus, nesta tarde, estamos aqui reunidos para adorar o Teu nome, para Te louvar e ouvir a Tua santa palavra. Senhor, pedimos ao Senhor que faça, Senhor, morada em nosso coração, que a Tua palavra penetre, Senhor amado, em nós e que nos ajude, meu Deus, a crescer, Senhor, no entendimento, na sabedoria da Tua vontade para com as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, visita esse lar agora, que abriu as portas, ó Deus, e, Senhor, esse responsável, junto com seu filho, senta agora, Senhor, para ouvir, Senhor amado, este culto, para adorar o Teu nome, juntamente com essa criança. Que o Senhor venha abençoar esse lar, que o Senhor venha abençoar esta casa, que o Senhor venha abençoar a minha casa, meu Deus. Fazer a Tua vontade nesta tarde e o Teu querer sobre as nossas vidas, nos abençoando, em nome de Jesus. Nós agradecemos porque nós cremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Vou dar boas-vindas para você, tá bom? Boas-vindas, bem-vindos são. Boas-vindas a você. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos sim. Venham, venham outra vez. Mais uma vez. Boas-vindas, bem-vindos são. Boas-vindas para você. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos sim. Venham, venham outra vez. São todos bem-vindos. Muito bom estar nesta tarde com você, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Nosso Deus se alegra, eu também me alegro. É muito bom, crianças, estarmos juntos adorando ao Senhor. Vamos louvar aquele que diz assim, ó. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare. Jesus, Ele fez isso por mim e por você. Ele nos salvou, Ele nos deu perdão, faz morada em nosso coração, nos abençoa, nos direciona. Jesus é lindo, é por isso que a gente tem que adorar a Ele com alegria, entrar na presença dEle com louvor, adorar a Ele com toda a nossa força, porque Ele é aquele que nos abençoa em todo o tempo, né, crianças? Vamos agora meditar em um versículo? Esse versículo que nós vamos meditar está no livro de Jonas, no capítulo 2, e o versículo também é o número 2. Jonas, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Oh, glória a Deus, né, crianças? Olha só o que Jonas fala. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Vamos repetir? Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Mais uma vez. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu.
Jonas, capítulo 2, versículo 2. Clamar, crianças, é muito mais que falar. Clamar é quando alguém está assim, gritando com muita força. Você percebe que Jonas fala assim, na minha angústia. Quando é que alguém está angustiado? Quando ele está triste, quando ele está preocupado, quando está acontecendo alguma coisa que não está certo. Aí a pessoa fica muito preocupada. E Jonas estava nessa situação. E o que ele fez? Ele clamou. Ele gritou para Deus. Ele falou com toda a força que ele tinha para Deus. E o que Deus fez? Respondeu. As nossas orações, elas são respondidas pelo nosso Deus. O nosso Deus responde. Olha o que Jonas está falando para nós. Quando nós oramos, quando nós clamamos, entregamos o nosso coração a Deus, no nosso momento de dificuldade, Ele responde. Amém, crianças? Então, vamos pela última vez. Jonas, capítulo 2, versículo 2. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Amém, crianças? Então, vamos fazer uma oração para nós meditarmos agora na palavra, amém? Querido Deus eterno Pai, nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus, nós vamos meditar na Tua palavra, Senhor. Ó Santo Deus da verdade, nesta tarde, Senhor, fala ao meu coração, fala ao coração dessa criança que ouve a Tua palavra, fala ao coração daqueles que estão junto com ele, Pai amado, ouvindo, ou se ele está, só ele agora com o celular, mas a família, Senhor, todos aqueles que ali estão, alcança nessa tarde, meu Deus, e abençoa. Que a Tua palavra entre no meu lar, que a Tua palavra entre nesse lar que está assistindo o culto agora e seja manifesto o Teu desejo, a Tua vontade, em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Nessa tarde eu quero conversar com você, falar com você a respeito de uma história que você já conhece. E eu sei que vocês conhecem muito bem essa história. Mas mesmo assim, hoje eu quero trazer a sua memória. Quero que você pense, né? Pense nessa história, pense nas coisas que ocorreram e como Deus é sempre muito bom. Então vamos lá, pensa comigo. Que história será que é essa? Que você conhece muito bem, sabe muito bem. Quer pistas? Vou dar pista para você. Olha lá, nessa história tem um mar. Essa história tem um mar. E aí, já deu para saber que história é essa? Só assim você já sabe? A tia, mas muitas histórias têm mar, muitas histórias têm rio. Quando Jesus estava junto com seus discípulos, ele multiplicou a pesca, fez a multiplicação dos peixes. Ele também ordenou a Pedro que andasse por cima das águas. Tinha rio, tinha mar. Verdade, crianças. Vou dar outra pista para vocês. Nessa história tem um barco. Tem um barco nessa história, crianças. E aí? Agora você já sabe qual é a história. Não sabe? Deixa eu ver. O que eu posso dar de pista para você? Já sei. Nessa história tem um grande peixe. Agora você já sabe qual é essa história. Essa história, crianças, é a história de Jonas. É a história de Jonas que nós vamos meditar nessa tarde aqui juntos. Você lembra da história de Jonas? Com certeza você lembra, né? O que aconteceu na história de Jonas, crianças? Jonas era um profeta de Deus, né?
E ele tinha uma incumbência, uma ordem. Qual que era a ordem? Ele teria que ir aonde? Na cidade de Nínive. E tinha que levar um recado para eles. Qual que era o recado? Que a maldade do coração deles já tinha chegado até Deus. Que Deus não estava se agradando, que Deus estava muito triste com as coisas que eles estavam fazendo. E Jonas tinha que fazer o que, crianças? Jonas tinha que ir até lá nessa cidade e falar com eles sobre isso, que Deus queria um arrependimento da parte deles. Mas o povo de Nínive não era um povo fácil. E Jonas não quis esse trabalho. O que ele faz? Ele vai até o porto e ele faz o que, crianças? Ele pega um navio para ir até Nínive? Não, né, crianças? Ele pega um navio para ir para onde? Para a cidade de Tarsis. E o navio começa a navegar. Começa a navegar. Mas o navio nem chegou na cidade de Tarsis, né, crianças? O que aconteceu? Deus mandou uma grande tempestade. E essa tempestade fez o que, crianças? Essa tempestade abalou o navio, não foi? E eles estavam lá nesse navio, quase indo para o fundo do mar. As pessoas que estavam nesse navio, a tripulação desse navio fez? Começou a jogar suas coisas fora, seus alimentos, seus objetos pessoais, as coisas que eles estavam levando para a cidade de Tarsis, começaram a jogar tudo fora. Por quê? Para ver se aliviava a carga do navio e ele não se afundava. Mas não adiantou, a tempestade continuou forte e eles continuaram em perigo. E aí, crianças, o que foi que Jonas fez? Jonas estava bem escondidinho, lá no porão do barco. E aí, alguém chega para ele e pergunta para ele: ué, você não está preocupado? Você não está preocupado com as coisas que estão acontecendo, com essa grande tempestade, com o perigo que estamos correndo? Ora ao teu Deus! Ora, conversa com ele, para quem sabe assim ele não nos livra dessa tempestade. Você se lembra disso, crianças? Mas Jonas sabia o porquê era a tempestade, né? Ele sabia que aquela tempestade tinha vindo justamente por causa dele. Sabe, crianças, quando a gente está fazendo coisa errada e acontece alguma coisa com a gente quando a gente está fazendo coisa errada, a gente precisa orar e pedir perdão e fazer as coisas certas, né? E Jonas, ele ficou ali e aí, depois de todas as tentativas, eles não conseguiam resolver. O que eles pensaram? Vamos tirar sorte. Vamos saber qual é o motivo dessa tempestade. Qual de nós que estamos aqui nesse barco somos o responsável por essa tempestade? E aí, o que aconteceu, crianças? Isso mesmo, você está bem lembrado, hein? Você não esqueceu. Então, eles tiraram sorte e caiu sobre quem a culpa? Sobre Jonas. A tripulação do barco quis saber quem era Jonas, de onde ele veio, por que aquela tempestade estava ali. E ele não mentiu, crianças, ele falou a verdade, que ele era do povo judeu, que ele era um profeta, que ele tinha uma incumbência de Deus para fazer, mas ele não estava indo fazer, ele estava indo o contrário àquilo que Deus havia mandado. O que ele faz? Fala para aquelas pessoas: me joga no mar, que essa tempestade vai cessar. A tripulação não queria fazer isso, crianças, mas não tinha outra maneira. O que eles fizeram? Pegaram Jonas e jogaram Jonas no mar, crianças. De verdade, cessou a tempestade. Mas a gente conhece bem a história. O que aconteceu? Vem um grande peixe e engole Jonas. E Jonas vai parar onde, crianças? Jonas vai parar na barriga do peixe. Isso mesmo, crianças. Jonas vai parar na barriga do peixe. Tudo isso está escrito no capítulo 1
do livro de Jonas, né? Mas no capítulo 2, crianças, nós vemos uma outra coisa acontecendo na vida de Jonas. Jonas está na barriga do peixe, mas ele ora a Deus. Ora a Deus, crianças, olha só. Sabe o versículo que nós memorizamos? Vamos ler novamente? Está aqui no livro de Jonas, no capítulo 2, versículo 2, que diz assim: E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. A angústia que Jonas está falando é essa dificuldade aqui que ele está vivendo. Ele, neste momento, crianças, quando ele está lá, no problema dele, na dificuldade, na barriga do peixe, dentro da barriga do peixe, o que ele faz? Ele ora a Deus. Olha o que a gente aprende com Jonas aqui, crianças, que nas nossas dificuldades, nos nossos problemas que temos, nós oramos a Deus e Deus, ele faz o que, crianças? Ele ouve a nossa oração, mas só ouve? Não, também ele responde a nossa oração, né? Jonas sabia que Deus responderia a oração dele. Tanto é que ele fala assim: eu ainda o verei, Senhor, no templo da tua santidade. Então ele sabia que ele ainda teria um encontro com Deus. Ainda estaria com Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Teria a oportunidade de estar com Deus ainda. Crianças, Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. Deus pôde fazer. Jonas orou a Deus porque Jonas sabia que Deus poderia livrá-lo daquele momento ali. Se tinha alguém que poderia livrá-lo daquela situação difícil, era Deus. Então ele ora a Deus dentro da barriga do peixe. No versículo 7, ele diz, do capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: quando desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Então, quando ele orou a Deus, quando ele buscou a Deus e quando ele se lembrou, né, do Senhor e buscou e orou, o Senhor Deus ouviu a oração dele. Olha quantas coisas nós aprendemos do nosso Deus. Aprendemos que ele ouve a nossa oração, aprendemos que ele responde a nossa oração. Jonas orou, Deus ouviu, Deus respondeu e Deus fez um grande milagre na vida de Jonas, crianças. O que aconteceu? Você sabe, me ajuda aí. O que aconteceu? Deus fez com que o peixe fizesse o quê, crianças? Isso! Fez com que o peixe vomitasse a Jonas. E Jonas saiu vitorioso daquela situação. Pôde, crianças, fazer aquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse. Porque aí Jonas foi obediente e foi fazer a vontade de Deus, né? Nessa tarde, crianças, eu e você, nós aprendemos que o nosso Deus, ele nos abençoa, ouve a nossa oração, responde a nossa oração e não importa qual seja a situação. Se for uma situação difícil, se for uma situação que nós não sabemos como resolver, que para nós não tem como resolver, ainda assim, né? Aquelas situações ditas impossíveis. Por que nós dizemos que é impossível? Porque nós não podemos resolver. Mas o nosso Deus, ele pode resolver todas as situações, não importa como seja. Então que nessa tarde eu e você possamos crer, confiar e continuar, aleluia, orando, sabendo que o nosso Deus responde e nos ouve em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Vamos? Então vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa linda palavra, meu Pai amado, nesta tarde. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos ajude a entender, meu Deus amado, a saber, Deus,
qual é a tua vontade para conosco, e que, Senhor, toda vez que dobrarmos o nosso joelho e orarmos ao Senhor, meu Deus, Senhor, haja fé em nós, ó Pai, para crer que o Senhor está ouvindo e vai responder a nossa oração, seja qual for a nossa necessidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Olha, continua participando dos cultos, continua participando das escolas bíblicas, responde todos os desafios que são feitos para você, para que você aprenda cada dia mais do Senhor. Amém? Deus te abençoe e até uma próxima vez em nome de Jesus.